A Juliana falou que eu estou com um problema muito sério e que hoje a igreja vai exercer misericórdia. Depois da pregação do Arthur ontem e da pregação do Mateus hoje, vai ser muito difícil fazer um negócio bom aqui. Mas vamos finalizar esse nosso congresso com mais um momento diante da palavra do Senhor. Eu já quero agradecer aos irmãos que estão conosco, estiveram conosco ontem, estão conosco hoje, alguns irmãos que estão de casa nos assistindo, alguns irmãos mandaram mensagem dizendo que não poderiam estar hoje, mas que estariam presentes pela live. Com muita alegria que nós servimos cada um de vocês, e nesse momento vamos pedir para que Deus continue falando conosco e mais uma vez mova os nossos corações a Ele. Amém? Vamos orar e assim que nós orarmos a gente senta, só para fingir que eu não esqueci de pedir para vocês sentarem, tá? Senhor nosso Deus, nesse momento nós oramos a Ti, nós Te bendizemos, Senhor, já por esses momentos que passamos diante da Tua palavra, diante da Tua verdade, Senhor. A Tua verdade nos confronta, mas a Tua verdade também nos consola. A Tua verdade, Pai, toca nas nossas feridas, mas é a mesma verdade que sara essas feridas. Pai, nós Te adoramos, Senhor, Te adoramos pelo dia de ontem, Te adoramos pelo que tem sido o dia de hoje e Te pedimos, Pai, fala mais uma vez, fala conosco mais uma vez nesse último período desse nosso congresso e culto ao Senhor. Oramos, Senhor, para que o Senhor tire tudo aquilo que não vem de Ti e que o Senhor permita que a Tua igreja possa se alimentar das verdades da Tua palavra mais uma vez essa noite. Oramos assim, Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. O tema da nossa conversa agora é Viva ou Morra Tentando. A ideia de todo o congresso foi pensar numa vida que vale a pena. A ideia de todo o congresso foi nós pensarmos numa vida que realmente valha viver. É uma pergunta muito antiga, né? Será que a minha vida vale a pena? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido das coisas que eu faço aqui? Será que é só mesmo acordar para a faculdade, para a escola, trabalhar, voltar para casa, dormir? Será que realmente somos como animais racionais, como disse Mateus? Nós acreditamos que o cristianismo dá respostas ao porquê. Talvez a nossa razão nos dê muitos como, mas só Deus pode responder o porquê. E por acreditarmos que temos o porquê da grande pergunta da nossa alma, nós estamos mais uma noite aqui, querendo proclamar, dizer ao mundo que existe um motivo para viver. E como Davi falou ontem, também um motivo para morrer. Porque se você não tem um motivo para morrer, talvez você não tenha motivo para viver também. Então eu quero começar com uma explicação, já que o vídeo não foi possível passar, do que é frônesis. Quem está de casa assistiu o vídeo, quem está aqui não assistiu. Então, para quem está aqui agora, quem está de casa recebeu primeiro, tá vendo? Os últimos serão os primeiros. Então, o que significa frônesis? Primeiro, de onde veio essa palavra e por que o nome desse congresso? Eu acredito que o Congresso Frônesis vai ser ainda um congresso muito conhecido em Campo Grande. E nós estamos no primeiro congresso chamado Congresso Frônesis. Congresso Frônesis de março de 2021. Então, enquanto ele ainda não é muito conhecido, eu vou explicar o que é o Congresso Frônesis. Mas, mais especificamente, eu queria que os irmãos pensassem no texto de Filipenses 2,5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. A tradução, se você tem a mesma tradução que a minha Bíblia, ela diz: tende em vós o mesmo sentimento. A Almeida Revista e Atualizada diz isso. Só que a NVI diz outra coisa. Ela diz: tende em vós a mesma atitude que há em Cristo Jesus.
A palavra no original é frônesis. Então, se eu fosse usar a palavra no original com o português e o grego no meio, seria basicamente: tende em vós a mesma frônesis que há em Cristo Jesus. E o que é frônesis? Frônesis é sentimento? Também é. Frônesis é atitude? Também é. Então, como qualquer tradução, a gente perde o sentido mais profundo da palavra. Porque essa palavra frônesis não é somente sentimento e nem somente atitude. O que Paulo quis dizer quando ele disse: vocês precisam ter a mesma frônesis que existe em Cristo Jesus? Então, para a gente entender, eu vou caminhar com um exemplo. Frônesis quer dizer sentir, desejar, mas também quer dizer fazer, mas também quer dizer saber. Ítalo, confundiu tudo, entendi nada, volta tudo. Vou dar um exemplo. Frônesis é você saber o que tem que fazer. Frônesis é você olhar e falar assim: eu sei agora o que o Mateus me ensinou. Aquilo tudo que o Mateus falou até agora, tudo que o Arthur falou ontem, eu entendi. Isso faz parte do frônesis. Saber, entender. Outra coisa, frônesis também é fazer. Então, o Mateus diz assim: você não pode fazer isso. Você fala: eu entendi e não vou fazer. Isso é frônesis? Não. Ainda não é frônesis. Porque frônesis termina com uma ideia central do Evangelho, que é a mudança de coração. Frônesis termina com um desejo. Então eu falar assim: eu sei, eu entendi, eu faço e eu quero fazer. A frônesis de Cristo é uma transformação do saber, do fazer e do querer fazer. Quando nós fizemos esse congresso, nós, é claro, queremos que vocês, irmãos, entendam muitas coisas que nós falamos. Queremos também que vocês façam ou não façam aquilo que foi indicado. Mas tem uma coisa que nem eu, nem o Mateus, nem o Arthur, nem o pastor, nem ninguém desse mundo pode fazer com vocês: mudar o desejo do coração de vocês. Só Deus pode realmente fazer com que a frônesis de Cristo habite em nós. Eu sei que eu não devo amar o dinheiro, então por isso eu luto contra isso o tempo todo. Mas eu creio que Deus pode, se não for aqui, mas um dia pode, dar a mim a frônesis de Cristo, a ponto de eu nunca mais desejar amar o dinheiro. Entende? É um exemplo só para a gente compreender o motivo de nós termos dado a esse congresso o nome de Congresso Frônesis. O nosso desejo é que saiamos daqui com conhecimento, saiamos daqui com uma ideia do que eu preciso fazer da minha vida nos aspectos que nós levantamos, mas o nosso desejo principal, e é um desejo que não cabe a nós, somente a graça de Deus pode fazer, é que nós saiamos daqui com um coração transformado, com um desejo inclinado para Deus. Isso é frônesis. E nessas 2 noites nós ouvimos verdade, ouvimos a verdade de Deus. E eu queria terminar esses períodos falando sobre o propósito da nossa existência. É óbvio que falar sobre propósito da existência não tem a ver só com falar com os jovens. Afinal de contas, qualquer homem ou mulher bem mais velho que se deu ao luxo de parar um pouco para pensar, já se percebeu pensando: o que eu estou fazendo aqui? Qual o motivo da minha história? Quando Arthur ontem começou a falar sobre a narrativa que rege toda a nossa existência, ele começou a dar uma resposta para isso. E agora o Mateus, tocando no amor, talvez aquilo que nós mais discutimos na história da humanidade, ele mais uma vez deu um gosto daquilo que é viver uma vida com um propósito. E eu queria terminar esses 3 períodos com os irmãos, mostrando que há motivo para viver,
mas há motivo para viver, ainda eu acho muito fraco. Porque a gente nasce morrendo, desde o momento que a gente não sai da barriga da mãe, mas no momento que a gente nasce, surge aqui, a gente já está morrendo. Então eu prefiro dizer que há motivo para morrer. E isso é maravilhoso. Eu vou mostrar como isso é maravilhoso e eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo. Paciência, porque eu quero questionar algumas verdades de vocês. Eu quero mexer um pouco em mais feridas, mais, Ítalo, mais do que o Mateus já mexeu, um pouco mais, só mais um pouquinho. E eu quero até abrir um parênteses aqui, se algum irmão se sentiu escandalizado por aquilo que o Mateus falou, vocês não têm noção, primeiro, do que o filho de vocês vê quando vocês estão no seu quarto, e também vocês não têm noção do que o filho de vocês está perguntando para as pessoas na escola, na faculdade, em todos os lugares que eles estão indo. Eu sei disso. Porque quando eu abro um Instagram com uma caixinha de pergunta, eu sei as perguntas que eu recebo de muitas pessoas de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. A igreja tem respostas para as nossas perguntas, eu creio nisso. E aí eu queria começar falando sobre a nossa necessidade de termos algo para nos agarrar. E você pode se enganar, e é permitido isso. Você pode se enganar. Você pode dizer, Ítalo, eu não me agarro a nada. Mas a verdade é que você vai se agarrar a alguma coisa. Quando eu falei para o Vitor o subtítulo do congresso, Viva ou Morra Tentando, o Vitor foi muito rápido em propor a imagem de Martin Luther King. E agora a gente vai fazer uma aula de história, um questionário aqui para o Enem. Quem foi Martin Luther King? Não precisa responder não, para a gente não passar vergonha. Mas eu acho que a maioria aqui sabe. Eu acho que a maioria aqui também sabe do grande discurso desse homem. Quem lembra da frase que marcou o discurso desse homem? Vocês lembram? Qual? I have a dream. Caramba, eu ia falar em português, né? I have a dream. Isso aí. Eu tenho um sonho. A frase que marcou a época desse pastor. Um homem que nós entendemos como um homem que lutava pela causa dos negros. Foi assim que nós reduzimos a história desse homem. Foi assim que no decorrer da história, a história desse homem se tornou apenas a luta pelos negros. Se você lê os livros de Martin Luther King, se você assistir as pregações de Martin Luther King, você vai ver que não era só isso que ele lutava. Não estou nem reforçando que ele lutava, não estou nem reforçando que o que ele falava era certo ou errado, e nem falando o contrário. Só estou dizendo que ele falava de coisas muito maiores do que somente a causa dos negros. E graças a Deus por esse homem. Esse homem teve um papel muito importante nessa luta. Na luta que muitos dos nossos irmãos negros passaram e passam até hoje em suas vidas. Mas uma coisa me chama muita atenção. Quando você começa até se você assiste o pronunciamento de Martin Luther King naquele dia, quando ele começa, eu tenho um sonho, ele fala assim, eu tenho um sonho de um dia esse povo viver o que realmente diz que crê aqui. Cara, isso é muito legal. Porque ele está falando assim, eu tenho um sonho de ver os Estados Unidos dizendo de verdade que todos foram criados à imagem de Deus. E se todos foram criados à imagem de Deus, todos devem ser cuidados e amados da mesma forma. Eu sei que é isso que ele quer dizer, porque eu já vi uma pregação dele sobre isso. E ele repete essa frase, eu tenho um sonho, ele repetiu centenas de vezes, só que naquele dia marcou a história dele. Mas ele pregou esse texto vários momentos, e esse pastor, quando ele luta nessa causa e traz essa ideia à tona, a gente percebe naquele momento que ele era movido por uma crença de que Deus existe, Deus criou o homem como a imagem dele, e que por isso não poderia haver distinção. É meu WhatsApp, vou botar no mudo.
E o que acontece depois disso? Depois que os anos vão se passando, o que vai acontecendo? É óbvio, vai acontecendo o que acontece na maioria das histórias hoje. Vão reduzindo a luta desse homem, até que a luta desse homem está estampada em vários outdoor, em vários comerciais, como se ele só falasse isso. Isso é normal. Isso aconteceu com Martin Luther King. Isso aconteceu com Jesus Cristo também. A gente reduz a mensagem de Cristo a vários pontinhos muito menores do que aquilo que ele falava. Repito, eu nem sei realmente tudo que Martin Luther King falava. Uma coisa eu tenho certeza: reduziram o que ele falava. Por que reduziram o que ele falava? E aí eu tenho uma sugestão. Porque com o tempo, essa luta ficou muito rentável. Então, agora eu posso usar essa frase, esse homem, para os meus interesses econômicos. Que luta fantástica, necessária, cristã, foi sendo reduzida a uma luta de classes, foi sendo reduzida a uma luta entre negros e brancos. Era muito mais do que isso. Mas aí você vai falar: Ítalo, o que isso tem a ver com viver ou morrer tentando? Eu quero começar fazendo com que você pense que é muito, muito, muito fácil eu criar uma luta para você. Pegue alguém que está se sentindo excluído, bota ele chorando na televisão. Pega uma criança na ONU chorando e falando: estão destruindo o meu futuro. Pronto, você tem uma causa para lutar. Qualquer coincidência é mera semelhança. Você tem algo para se agarrar, algo para abraçar. Não estou falando da causa, estou falando que é muito fácil criar uma causa. Por que é tão fácil? Antes de falar por que é tão fácil, eu quero te dar alguns exemplos. E eu dei esse exemplo na semana passada. Semana passada que foi o Shift? Foi, né? Na semana passada, e eu vou repetir esse exemplo porque eu acho que é um exemplo que hoje é muito real. Se eu hoje perguntasse para você agora, o que você acha, não respondam, por favor, pelo amor de Deus. O que você acha, não respondam, do Bolsonaro, não respondam, segura. Algumas pessoas vão falar: esse homem mudou o nosso país. Se essa pessoa levantar e falar isso, outro vai levantar: você é um maluco, esse psicopata. E aí começa a briga aqui. Por quê? Porque nós somos loucos, desejamos uma causa para lutar. Nós queremos isso. E por que a gente quer isso? Por que a gente tanto quer isso? Nós somos tão loucos que, como o Mateus falou na semana passada, lá no carro, a gente é capaz de brigar por Carol com K. Eu vou repetir. A gente é capaz de brigar por Carol com K. Nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. E eu preciso que você perceba: eu preciso de uma causa para morrer. 1950, uma mulher chamada Beth Friedan. Eu estava lendo o livro dela semana passada, graças a Carol, comentou, fui ler o livro da mulher. Fiquei até 3 horas da manhã lendo o livro dela, muitas coisas muito legais, muito interessantes, mas eu cheguei num capítulo que o Beth Friedan, não sei se vocês sabem, é uma das precursoras, uma das mulheres que tem como base o feminismo atual. E aí, a Beth Friedan fala num dos capítulos uma coisa muito interessante. No meio de muitas coisas que eu concordo com ela, essa é uma coisa que eu concordo profundamente. O nome do capítulo é Problema Sem Nome, e vocês podem ler. Diz assim: o problema permaneceu mergulhado, intacto, durante vários anos, na mente da mulher americana. Era uma insatisfação, uma estranha agitação, um anseio de que ela começou a padecer em meados do século XX, nos Estados Unidos. Cada dona de casa lutava sozinha com ele. Enquanto arrumava as camas, fazia as compras, escolhia tecido para forrar o sofá, comia com os filhos sanduíches de creme de amendoim, levava os garotos para as reuniões de lobinhos e fadinhas e deitava ao lado do seu marido à noite, temendo fazer a silenciosa pergunta:
que ela está dizendo é, a mulher americana tinha um problema sem nome. Ela não sabia que problema era esse. Mas enquanto ela fazia o seu crochê, enquanto ela levava as crianças para a escola, enquanto ela servia o seu marido, a mulher, antes de dormir, ao lado do marido, fazia uma pergunta que é, segundo ela, é só isso? Eu concordo com ela. Eu concordo com ela porque essa é uma pergunta real. É só isso? Será que é só isso que é a minha vida? Será que eu só vou passar roupa, cuidar do meu marido, levar meu filho para a escola, passar o creme e dar de comer para o meu filho e acabou? É só isso? Nisso eu concordo com ela. E o último capítulo que eu li também, ela dá uma proposta. A proposta para a mulher americana. Qual foi a proposta dela? Saiam de suas casas, trabalhem e não precisam viver uma vida dependente desse marido e uma vida em que você precisará esconder a pergunta, é só isso? Ela deu a solução para uma pergunta. A questão é que os anos estão passando e o que a gente percebe é que as mulheres saíram e tiveram mais voz. Graças a Deus por isso. As mulheres realmente agora estão no mercado de trabalho e graças a Deus por isso. Só que se ela estivesse aqui hoje, ela ia perceber que as mulheres continuam se perguntando, é só isso? A questão que ela não sabia e não percebia é que o é só isso não ia ser respondido com sair de casa e trabalhar. E outra coisa, os homens também se perguntam isso. Ou você pensa que não? Ou você pensa que sair de manhã para trabalhar, levar a comida para os filhos, ser fiel à sua esposa, você acha que isso no final do dia não tem uma pergunta, é só isso? A questão é que a resposta para essa pergunta precisa ser verdadeira. E, infelizmente, não foi uma resposta verdadeira. Não porque eu estou falando isso, simplesmente porque eu estou vendo isso. Olhem para fora. A pergunta continua aí. É só isso? Enfim, o mundo vai o tempo todo te oferecer uma causa para lutar, uma causa para viver, uma causa para você se agarrar e morrer. Pode ser os negros, podem ser os pobres, pode ser a família, podem ser os filhos, pode ser o homeschooling, pode ser educação clássica, tanto falado hoje em dia. E você vai se agarrar nisso com todas as forças e vai dizer, agora sim a minha vida faz sentido. Até que um dia você vai sentar ou deitar ao lado de alguém ou de ninguém e vai se perguntar, é só isso? Jovem, que susto. Jovem, quando você tem 12, 13, 14, 15 anos, essa pergunta ainda é como um eco lá atrás. Porque você ainda é muito enganado pelas sensações. Só que você vai crescendo e a vida vai te pedindo respostas. Ela vai te pedir respostas. Sabe por quê? Não é porque agora você consegue pensar, não é por isso não. É porque você tinha uma esperança de que na faculdade você teria resposta. E aí chega na faculdade, aí você vai falar, é só isso? Não, mas agora é o casamento. Agora eu vou casar e agora tudo muda. E aí você se prepara e você vai fazer aquele noivado maravilhoso. Você chega até a pensar assim, se eu noivar na frente da Torre Eiffel, agora não tem significado. E aí você vai olhar e falar assim, é só isso? E aí você vai falar assim, agora eu vou ter filho, porque aí agora, ter filho, agora muda tudo. Quão rápido você perceber isso, melhor. A pergunta vai continuar. E vai ficar cada vez mais forte. É só isso? Será que é só isso? E quando você se agarra a coisas que não são verdadeiras, a própria verdade, a própria realidade, como eu li num trecho que o pastor Hilton colocou no livro que ele está escrevendo, vai se encarregar de destruir isso de você. A verdade, ela é cruel. A verdade, ela é estampada na tua frente, porque você pode tentar enganar todo mundo, mas você vai estar diante dela no dia a dia. E a pergunta vai voltar, é só isso?
Agora eu vou fazer um comentário que no Shift não deu muito certo, agora eu acho que vai dar. Vamos ver, tem gente mais velha aqui. Eu vou ler a mesma coisa, eu não ia botar isso aqui não, mas eu vou botar só porque eu falei, cara, não é possível que eu usei isso ali e não deu certo, aqui vai dar. O problema é que aos poucos, em cada ano que passa, você vai perceber que os seus heróis morrem de overdose e que seus inimigos estão no poder. Agora deu para algumas pessoas entenderem. O pessoal era muito novo no Shift, eu fiquei, gente, Cazuza, gente, que isso? Não entende, mas Carol com K todo mundo entendeu. É tristeza mesmo. Então, aqui está a grande questão da nossa existência. Qual o motivo disso tudo? Sabe por quê? Porque se eu não respondo essa pergunta, para pensar. O que eu estou fazendo aqui? Num congresso, um monte de gente, falando sobre sexualidade, sobre história, sobre um homem que morreu há 2000 anos atrás. É uma pergunta sincera. E eu até vou falar uma coisa para vocês, agora jovens, façam perguntas sinceras. Pais, não tenham medo de ouvir perguntas sinceras. O mais assustador de abrir a internet e se oferecer para responder perguntas, que é o que eu faço todos os dias, é quando eu pergunto, você já perguntou isso para alguém? Eu tenho medo de perguntar isso para o meu pai. Eu tenho medo de perguntar isso para o meu pastor. Eu tenho medo de perguntar isso para o meu líder. E é por isso, por conta disso, que vocês estão perguntando para as pessoas erradas e estão se perdendo. Estão se perdendo porque estão perdendo a verdade. Salmos 42 diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minha alma, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questiono o tempo todo, onde está o teu Deus? A minha alma tem sede de ti. O Mateus falou isso, eu vou repetir para vocês. A gente, olha que interessante, primeiro você já percebeu, eu preciso de uma causa para lutar. Não importa se você vai escolher Cristo, o cristianismo ou qualquer outra invenção, porque eu acredito que o cristianismo é a verdade e o restante não. Não importa o que você escolha para ser o motivo da sua existência, você vai escolher alguma coisa. E nesse momento, e é aí que a pergunta fica mais intensa. Sabe por quê? Porque a sua alma, ela não está nem aí porque você pensa. Você pensa que você pode escolher fazer o que você quiser? Você pensa que você pode definir o propósito da tua vida? A sua alma não foi criada assim. E a sua alma vai pedir: estou com sede. Eu estou com sede. Eu estou com sede. E é por isso que quando você está na faculdade, isso não te completa, você pensa, é só isso? Porque na verdade é a sua alma dizendo, estou com fome. Sabe por quê? Porque você não tem uma alma, você é uma alma, como Mateus falou. Você não tem um corpo, você também é um corpo, tudo ao mesmo tempo. E você é alma. E eu vou te dizer, o que é alma? Alma, no original, é nefesh. Não sei se fala assim, mas é assim que se escreve. E o que significa alma? Mateus falou. Garganta, fome. Então você é fome. Você é fome. E você sempre será fome. A sua alma, quando você oferece a ela qualquer coisa que não satisfaça a fome dela, ela vai dizer, estou com fome. Faça isso com um bebê. Daqui a pouco eu vou saber. Daqui a pouco eu vou saber como é que é isso. Né? Daqui a pouco está Giovana chorando lá em casa, de madrugada. Aí eu vou lembrar, está com fome. Ainda bem que ela vai parar de chorar de fome. Se bem que a Miralha chora de fome até hoje. Estou com fome, não estou com fome. Mas se ela puxar a mãe... Então, ela chora desesperadamente por comida. E o tempo passa, você cresce. E a sua alma continuará chorando por Deus. A minha alma tem sede de ti.
Essa é a verdade. A sua alma anseia por ser saciada por Deus. E quando você oferece a ela qualquer banquete, seja muito dinheiro, seja um grande emprego, seja uma grande carreira profissional, a sua alma vai olhar nos seus olhos. E aí é uma, não sei o que se chama isso, mas só para a gente pensar, e vai dizer: estou com fome, estou morrendo de fome. E aí você vai sair desesperado para se alimentar em outras coisas e não vai saciar, até que vai chegar um dia que você ou vai se desesperar completamente, ou você vai viver uma vida assim, tentando afogar essa pergunta, e vai olhar para trás e vai dizer: eu joguei minha vida fora. A questão não é se eu vou me agarrar a alguma coisa ou não, a questão é: o que eu estou me agarrando vale a pena? A causa, o motivo, o que eu estou segurando como o motivo da minha existência, vale a pena? Essa é a pergunta. E pensa comigo numa construção. O que eu vou fazer aqui com vocês, de forma bem rápida, é oferecer um castelo forte, um castelo seguro, para que você viva ali como o motivo da sua existência. Porém, isso é claro, isso sempre aconteceu em toda a história do universo. Quando eu apresentar esse castelo para você, você pode dizer: Ítalo, eu não quero isso não. Eu construí um castelo para mim. Está aqui, ó, eu construí o meu castelo. E nesse momento, sabe o que eu imagino? E as pessoas me perguntam isso. Perguntam: Ítalo, semana retrasada me perguntaram isso. Ítalo, você não tem medo de falar da sua fé na internet assim tão claramente? E eu vou responder o que eu sinto de verdade quando alguém vem para mim e fala assim: Ítalo, que isso? Cristianismo? Meu Deus do céu, o negócio já foi há muito tempo, cara. Novos tempos, esquece isso. Sabe o que eu imagino nessa hora? Eu me imagino num castelo forte. Eu me imagino dentro de um lugar tão seguro, onde é impossível que alguém derrube. E eu imagino essa pessoa chegando para mim, batendo na porta do castelo, falando assim: Ítalo, que isso? Sai daí, olha o que eu construí. Aí eu imagino um castelinho de cartas, tudo assim, remendado, colado com adesivo. Não. Eu não sinto nem, sabe, será que eu vou lá? Eu sinto pena. Eu fico: meu Deus, se passa um ventinho ali, essa pessoa está destruída. Sabe que Francis Schaeffer falava? Um grande apologeta cristão. Ele falava assim: olha, cristão, para de querer quebrar a casa dos outros. Tira uma telha do telhado deles. Uma telha do telhado deles. E qualquer verdade, qualquer ponto da realidade vai passar ali como um vento e vai destruir essa casa. O cristianismo, ele é a verdade e é um motivo real para viver. Mas calma, ainda está muito filosófico, ainda está muito distante daquilo que eu tenho que fazer. Você já entendeu que você sempre vai lutar por algo. Segundo, você já entendeu que você é sede, você é nefesh, você é desejo. Você precisa saciar esse desejo. Então, aquilo que é o motivo para viver e morrer deve ser algo que sacia a sua alma, o seu ser, o que você é. Terceiro ponto: isso não pode estar dentro de você. E aí, eu me impressiono muito. Nesse momento eu me impressiono muito, porque não é só jovem que é enganado nisso. Homens e mulheres adultos são enganados nesse momento, nessa questão aqui. Eles realmente acham que podem sentar no sofá hoje, meditar e encontrar a criança interior e achar o sentido da sua existência. Eu não estou brincando não. Vai lá,
Procura no Instagram. Eles têm 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. 2 milhões de pessoas que acreditam de verdade que eles podem encontrar a verdade dentro de si. Gente, nós não conseguimos cumprir as metas do ano. Você realmente acha que vai encontrar a verdade dentro de você? Você decide, eu vou ser o marido melhor, eu vou ser o marido melhor. Aí você continua deixando a toalha em cima da cama. Eu não estou falando de mim não, estou falando de maridos aí. Você continua. Você não consegue fazer isso e você realmente acha que você vai olhar para dentro de você e encontrar o sentido da sua existência. Não, não vai. E a nossa cultura vai dizer o tempo todo para você, é ali dentro, jovem, é ali dentro que você vai encontrar, ouça o seu coração, ouça a voz interior, e ali você vai encontrar o propósito da sua vida. O golpe está aí, cai quem quer. Tá vendo? Cazuza, ninguém, mas não é que pode, né, cara? Não ouça funk não, tá, Mateus? Olha para fora, é isso que a Bíblia nos ensina. Olha para fora. Independente daquilo que você vai levar desses 2 dias, eu quero que você perceba, aquilo que é a resposta da nossa existência não está dentro de você. E se você não se converter hoje, e eu espero que se converta, mas se não se converter hoje, eu espero muito que você passe o resto da sua vida com a ideia, não está em mim, não está em mim, está fora. Procura. Porque se você procurar, eu tenho certeza que você vai perceber que só uma pessoa deu a resposta central para o nosso maior questionamento. É só isso? A escolha é sua. Ou você busca o sentido em você, ou você busca o sentido fora de você. E aí eu quero te aconselhar a dar mais um passo. Você já entendeu 3 coisas, agora o 4º ponto. Não só é fora de você, mas agora você vai entender o que eu preciso fazer quando eu descobrir. É isso. Quando o momento de eureka chegar, como o grande filósofo físico falou, quando ele descobriu a fórmula lá na banheira, saiu correndo pelado, gritando eureka, eu quero que você pense, quando você descobrir essa resposta, quando você falar, eureka, achei a resposta, eu quero que você pense, eu preciso morrer por isso. É um conselho meio maluco, mas é um conselho que eu realmente acho que eu queria ter ouvido isso bem mais cedo. Se você ouviu isso, se você entendeu, entendi, é isso que é o motivo da minha existência, e aí eu quero te dizer, morra por isso. Não fica assim, meu Deus, então agora eu vou ter que levar essa parte aqui da minha vida, como se houvesse, né, Mateus? E essa parte aqui eu sou cristão. Agora essa parte aqui eu vou levar dessa maneira aqui, mas essa aqui... Não. Eu vou te aconselhar. Pelo menos 1 ano. Fica esse ano todo morrendo pela verdade que você descobriu. Morra por isso de verdade. Olhe para isso e fale assim, eu vou levar isso como uma coisa principal da minha existência. E todas as outras coisas serão agora secundárias. Então, vamos partir para o final. Primeiro, você sempre vai lutar por algo. Segundo, esse algo precisa saciar a sede que é você. Não pensa assim que é a minha alma. Não. A sede que é você. Você é alma. Você é sede. Você é desejo. Você quer isso. Então, você precisa lutar por algo. Você precisa de algo que sacie essa sede. E terceiro, isso não está dentro de você. E quarto, quando você descobrir isso, por favor, morra por isso. Se desgaste por isso. Se entregue por isso. Não fique um pouco lá, um pouco aqui. Não vale a pena. Acredite, não vale a pena. Leonard Ravenhill falava em suas pregações que muitas pessoas vão entrar no céu e vão dizer, caramba, se eu soubesse que era isso tudo, eu teria feito muito mais, eu teria saído muito mais, eu teria largado muito mais as coisas que eu tentei largar, eu teria feito muito mais.
morra quando você descobrir qual é o sentido da vida. Se jogue de verdade. Acredite. Muitas vezes, jovens, vocês pensam, e o que vão pensar de mim? Posso te contar um segredo? Ninguém está nem aí para você. Essa é a verdade. Você vai ser talvez um comentário de uma semana, depois vai ter outra pessoa que vão começar a comentar. Existe algo maior para viver. E aí, eu quero propor para você, um motivo para viver. Vamos lá. Lucas, capítulo 12, versículo 16, diz assim: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se, alma. Contudo, Deus diz a esse homem, louco, essa noite pedirão sua alma. Então, para quem será? A ideia do para quem será é com quem ficará com o que você preparou. Eu quero dizer para você que essa é uma vida que não vale a pena ser vivida. O quê? A vida desse homem é maravilhosa. Sabe o que esse homem quer dizer? Quer dizer que você construiu um império. Quer dizer que você descobriu a grande fórmula da cura de alguma coisa. Quer dizer que você construiu uma empresa que deu muito lucro e você teve a sua tão sonhada liberdade financeira. Quer dizer que você chegou no seu primeiro milhão e agora você pode descansar. Louco, essa noite pedirão sua alma. Para quem será? Está vendo como o cristianismo ele é um pouco estranho? Porque, de certa forma, ele está dizendo, essa pessoa que eu acho que teve sucesso é um louco? Essa pessoa que ajuntou coisas para si, teve tanta coisa que chegou ao ponto de dizer assim, tem muita coisa aqui, derruba tudo, constrói tudo novo. Ela não tem nada? Louco, é assim que a Bíblia chama esse homem. E aí você vai dizer, Ítalo, não tem estudo não, eu não tenho não. Eu até queria ter, quem dera tivesse dinheiro, quem dera tivesse uma empresa que já tivesse me dado lucros e quem dera eu tivesse chegado no meu primeiro milhão. Quem dera, se eu pudesse agora descansar, dizendo que tudo que eu precisava está aqui, ó. Mas eu vou te dizer uma coisa, você pode não fazer isso com dinheiro, mas olha, sobre o assunto que o Mateus falou agora há pouco com a gente, você pode fazer. Já viu as pessoas que fazem isso com relacionamentos? Elas vão dizer assim, estou com sede, já sei, vou responder isso com um bom romance, uma boa história de amor, e aí você se junta com outra pessoa, e aí com essa pessoa você fala, agora sim, e aí passa um ano, às vezes nem um ano, né? Às vezes passam semanas, às vezes passam... Às vezes menos, né? Já vi gente que acabou com menos que isso. E aí você fala assim, cara, não me deu resposta não. O que você faz? Destrói o relacionamento e vão para outro. Destrói os seus celeiros e constrói outros. A sua alma está dizendo, estou com fome. Ouça a sua alma dizer essa noite, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome. Não, um relacionamento não vai responder isso que você está botando. Não é a empresa que vai responder isso. Não é essa carreira que vai responder isso. Eu estou com fome e isso não está saciando a minha fome. Você é fome. E se você não saciar a sua alma naquilo que realmente pode saciar a sua alma, você é um louco. Entende? É por isso que quando as pessoas batem no castelo e falam, Ítalo, é isso que você quer? Eu olho para ele e falo assim, cara, tu é meio doido mesmo. Porque tem que ter muita fé para viver como você vive aí. Olhando para o seu coração, achando que você vai ter força para fazer um bom casamento, uma boa vida, uma vida feliz. Eu preciso de muito mais fé para viver com você do que eu.
Se não fosse alguém, por mim, estava ferrado. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Isso é uma vida desperdiçada. Se esperamos Deus só para essa vida, preste atenção, cristão. Porque você pode dizer assim para mim, eu sou cristão, Ítalo, eu estou dizendo para você. Se você espera Deus para essa vida, para o seu casamento, para o seu filho, se você espera Deus para a sua vida profissional, sabe o que a Bíblia diz para você? Que você é o mais miserável que todos os homens. Você é um louco. Então surge a grande questão. Eu preciso de algo que nada nessa terra pode me satisfazer. Como disse C.S. Lewis, se isso é verdade, só é possível que existe algo fora da terra que me satisfaça. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, se não há ressurreição, se não há vida após essa vida, comamos e bebamos, então morreremos. Você consegue entender o apóstolo Paulo falando isso? O apóstolo Paulo está falando assim, ó, o Renan chega para mim e fala assim, Ítalo, não acredito em ressurreição não, acho que a vida é assim mesmo, vai acabar aqui, acabou. Paulo olha para o Renan, não sei como é que Paulo era, provavelmente bem magro, né, porque ele era muito doente. Então estou próximo, pelo menos de ser bem magro. E aí vai olhar para uma Renan e vai falar assim, Renan, se não há ressurreição, come e bebe. Daqui a pouco morre. É realmente quase uma brincadeira, sabe? Então vai lá comer e beber, cara, porque está fazendo o quê? Trabalhando, vivendo, acordando. Se não há nada depois dessa vida, come, bebe e então morreremos. Eu quero te oferecer uma resposta para essa pergunta. E eu creio sinceramente que é a resposta verdadeira. Eu creio sinceramente que é a resposta mais lógica. Eu creio sinceramente que é a resposta mais inteligente. Eu creio sinceramente que é a única resposta para essa pergunta. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, principados ou potestades. Pois nele foi criado, pois tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a base, o motivo, o meio, o fim, o início da existência. A resposta que o cristianismo te dá é um homem. E aí você pode me dizer, Ítalo, que loucura, um homem? Mas sério, eu não acho muita diferença. Porque às vezes a resposta é Jesus. E é um homem real mesmo, eu concordo com você. Mas tem gente que assume como resposta dessa pergunta Jean-Paul Sartre. Tem gente que assume como resposta dessa pergunta Karl Marx. Tem gente que assume como resposta dessa pergunta Jair Bolsonaro. Tem gente que assume como a resposta dessa pergunta Luiz Inácio Lula da Silva. E eu estou dizendo que a resposta da pergunta é Jesus Cristo. Quando eu paro para pensar devagarzinho mesmo, a gente se agarra. Muitas vezes só em ideias, mas muitas vezes em pessoas também. E eu quero te oferecer uma resposta para essa pergunta em uma pessoa que cristãos em toda a história, desde Abraão, porque Abraão era cristão, um homem como resposta do mundo, do universo, da tua história. Tudo existe por meio dele, para ele. Sabe isso aqui? Essa madeira aqui, ela só existe porque Cristo existe.
Cristo é a realidade, estamos nele, tudo está sustentado por ele. Ou você pensa que quando Deus falou, haja luz, a luz agora tem força própria, ela continua. Deus continua falando. Quando Deus diz que as mares venham até aqui, e eles continuam indo até ali, é Ele segurando tudo. Quando Deus diz, nenhum pássaro cai se eu não permitir, não na Bíblia, né? Mas creio. Eu creio porque Ele fez isso, né? Ele continua fazendo isso. Ele dá, Ele tira, quando Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quiser. Ele continua sendo Deus. É por isso que a pergunta, eu estou te convidando para que Cristo seja Senhor, é meio estranha, porque Ele é Senhor. Ele continua sendo Senhor. Sempre foi Senhor. Crendo você ou não, Cristo é Senhor do universo. Então, olha que interessante. A resposta para essa pergunta é um homem. E as meninas vão dizer, tá difícil, então se a resposta da pergunta é um homem, tá difícil arrumar um homem. E tá difícil mesmo. Mas a resposta de Deus para nós é que é um homem que é ao mesmo tempo Deus. Só um homem Deus pode saciar o desejo da sua alma. Por quê? Porque você também foi criado nele, porque você também foi criado por meio dele, porque você também foi criado para ele, você também encontra a sua finalidade em Cristo Jesus. Fizeste-nos para ti, e o meu coração só descansa quando repousa em ti, quando está em ti. Santo Agostinho diz isso. Gente, Jesus é a resposta de tudo que estamos procurando. É real mesmo. É real que é assustador. Eu concordo que pensar é um homem assustador. Mas eu queria que ao mesmo tempo você pensasse que é assustador também olhar para outros homens. Que é assustador também olhar para outras ideias. É sempre assustador. Eu só acho que essa resposta é a mais coerente. É a verdadeira. E eu espero profundamente que Deus te convença disso. Quem é, então, Jesus? Que a gente tanto fala. Quem é esse Jesus? Que nós oferecemos todos os domingos aqui. Que nós falamos, é Ele a resposta do seu casamento, do seu trabalho. Porque é Ele que vai fazer com que o fim do dia seja, é para isso. Não mais, é só isso. É Ele que vai falar assim para você, eu estou sofrendo, eu estou perdendo tempo e dinheiro, mas você não vai perguntar, é só isso. Você vai dizer, é para isso. Só quem vive em Cristo sabe o que é trocar a pergunta, é só isso, para a pergunta, é para isso. Para a resposta, é para isso. Quem foi Jesus? Jesus foi, desculpa quem estava no shift, vai ouvir de novo. Jesus foi o Logos. Jesus foi a lógica que os filósofos esperavam. Os filósofos se reuniam assim, igual a gente está, para poder discutir a lógica, o que era o logos, o que era aquilo que tinha realmente lógica na vida. Jesus olha para todo mundo e diz, eu sou o logos. Jesus também é a aletheia. Falei certo hoje, né? Aletheia. Sabe o que é aletheia? Aletheia é o que os filósofos faziam na busca pela verdade. Aletheia era basicamente a busca por encontrar a verdade. E é por isso que eu digo para você, jovem, seja um cético melhor. Para de falar assim, eu vou desconfiar de tudo. Desconfie das coisas. Para de pensar que a igreja fala que você não tem que desconfiar das coisas. Se você desconfia das coisas muito, eu quero comprar um livro para você. Muito antigo, bem pequenininho, de um pai da igreja, que me ensinou que eu precisava desconfiar das coisas. Mas eu precisava desconfiar das coisas de uma maneira inteligente, da maneira que os filósofos, a história me ensinou, que é, existe verdade, e cadê a verdade? Porque vocês perderam isso, estão perdidos, estão achando assim, não existe verdade, cada um pensa o que quer. Cara, isso é um retrocesso. Nem os caras há 2000 anos atrás faziam isso.
a tudo aquilo que nós criamos e construímos foi porque nós buscamos a verdade. Eu quero te convidar a buscar, questionar, mas questionar com o pensamento: cadê a verdade? Isso é a verdade? Isso é a verdade? Isso é ter um ceticismo saudável. Então, lembrando da verdade, a aletheia. Lá estavam os filósofos sentados esperando: cadê a aletheia? Cadê a verdade? Jesus olha para eles e fala assim: eu sou a verdade. Isso é assustador. E agora, Jesus também vai dizer para todos eles: eu sou o telos. Telos é a finalidade, é a resposta do porquê. O que eu estou fazendo aqui? Jesus vai dizer para eles: eu sou o motivo. Eu sou o telos. Realmente, ou Jesus era louco, ou um mentiroso, ou era o Filho de Deus, porque o que ele falava era impressionante. Jesus olhava para os filósofos e dizia assim: você quer a verdade? Eu sou a verdade. Você quer a lógica? Eu sou a lógica. Você quer a finalidade? Eu sou a finalidade. Mas ele olha para os religiosos e diz assim: você quer o cordeiro? Eu sou o cordeiro. Você quer o templo? Eu sou o templo. Você quer o sábado? Você quer o sábado? Sou eu. Eu sou o sábado. Jesus era fantástico. Jesus é fantástico. Jesus responde todo mundo. Só que Jesus é diferente de qualquer bom filósofo, tá? Eu não estou falando que filosofia é ruim, eu amo filosofia. Eu estou falando que tem muita coisa boa na filosofia e muitas verdades. Só que a diferença é que Jesus não vai dizer: essa é a verdade. Jesus vai dizer: olha para mim, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Jesus se apresenta como uma resposta. E agora eu quero terminar com um versículo, com dois versículos de um capítulo de Filipenses, para que você perceba o que você deve fazer quando entende que Jesus é a grande resposta que a nossa alma anseia. Filipenses, capítulo 3, versículo 7, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Sabe como você percebe que você encontrou o verdadeiro sentido da sua existência? Quando você preenche aqueles pontos que eu falei anteriormente. Mas também, quando você olha para isso e fala assim: perto disso, todo o resto é como esterco. Eu gosto muito de ter amigos, mas perto de Cristo, todo o resto é como esterco. Eu gosto muito de fazer um bom trabalho, e eu quero muito ter uma boa carreira, eu quero muito poder ter dinheiro para poder servir mais pessoas, mas perto disso é como esterco. Eu quero muito ter um bom casamento, mas cara, perto de Cristo é como esterco. Cristo Jesus não diminui as nossas expectativas. Jovem, eu não estou falando para você que você tem que ser menos feliz. Eu estou falando para você que você é pouco feliz. Pouco feliz. Sabe por quê? Porque qualquer tristezazinha te tira do norte. Qualquer falta de emprego te tira o motivo de viver. Qualquer falta de dinheiro para pagar suas contas faz com que você pense: não tem motivo para viver. Eu quero te dizer que existe um homem que, chegando na sua vida, vai te dizer: mesmo se você for jogado no meio das covas dos leões, você vai morrer cantando. Mesmo que você seja jogado no meio dos romanos, você vai cantar no meio deles. Mesmo que você seja excluído da sua família, você vai amar a vida que tem. Mesmo que você seja demitido porque você quer ser um bom cristão no trabalho, você vai amar viver a vida que tem. Porque você vai descobrir que a vida, ela é muito mais do que isso aqui. Nós não vivemos só para essa vida. Isso é maravilhoso. Por quê? Então você vai dizer: quer dizer então, para a gente terminar, que a vida não importa? Não. Quer dizer então, que a sexualidade... Então o que você, Mateus, falou de sexualidade aqui para a gente?
O que o Mateus falou sobre namoro, casamento? Não importa? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que importa sim. Só que só vai ter sentido real quando você colocar ele no lugar que ele deveria estar. Quando o seu trabalho estiver ocupando o lugar do trabalho no teu coração, aí você vai ter gozo no trabalho, porque você vai chegar no trabalho e vai perceber, é muito bom fazer um bom trabalho, e aí você vai errar, e não vai perder a vida porque você errou, não vai perder a vida porque o teu chefe te magoa não, chefe não magoa, chefe humilha, estou brincando, mas não vai perder a vida porque o teu chefe brigou com você. Você vai olhar para isso tudo e vai falar assim, cara, isso é muito ruim, mas isso não é a minha vida, isso não é o sentido da minha existência. Vou falar uma coisa mais dura ainda. Pode ser que você tenha vivido uma vida muito certa diante de Deus e tenha buscado a santidade que a gente tanto fala aqui. E aí você se guardou, você casa com uma pessoa, e aí em casando, gostou, Renan? Com essa pessoa, você vê que não era aquilo. E não só vê que não era aquilo, mas as coisas não dão certo. Eu quero dizer para você que ainda assim, Cristo continua sendo a resposta da sua pergunta. Por quê? Porque Ele não falou que veio para a sua vida, não falou que veio ao mundo para morrer por nós, para que você nunca mais tivesse sofrimento aqui. Não. Ele falou assim, em meio ao sofrimento, eu vou estar lá. Em meio às dores, eu vou estar lá. Infelizmente mesmo, eu não posso prometer para você que você, em sendo crente, vai ter uma vida profissional próspera. Sendo crente, você vai ter um bom casamento. Sendo crente, você vai ter uma grande carreira profissional. Sendo crente, você vai viver para sempre com saúde. Não. Mas eu vou dizer para você, se Cristo Jesus for o motivo principal da sua vida, não vai haver nada capaz de tirar o sentido da sua existência. Falamos 5 coisas e eu quero só que você pense nas 5 coisas agora direto. Primeiro, você não tem controle. Desculpa, li errado. Você vai sempre lutar por algo. Sempre. Sempre você vai lutar por algo. Segundo, esse algo precisa saciar a fome que é a sua alma. Terceiro, isso não pode ser encontrado dentro de você. Quarto, quando você achar esse algo e encontrar esse algo verdadeiro, morra por ele. Falei 4? Por último, o verdadeiro sentido da nossa existência é um homem, e esse homem é Cristo Jesus. Nós vamos cantar agora, e eu peço que os irmãos saiam daqui com essa mensagem, com a história que nós estamos contando, como o Arthur falou ontem, com o verdadeiro significado da nossa sexualidade, como o Mateus falou, do amor que nós tanto buscamos. E saia daqui pensando, se realmente eu criar que Jesus é o sentido, a resposta da minha existência, eu preciso morrer por isso. Por favor, pare de viver uma vida dividida. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido você querer segurar as duas coisas. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Pense, eu não estou falando para você que você não vai sofrer. Eu estou falando que para você que você vai sofrer, independente se você crê em Jesus ou não, você vai sofrer. A questão é que a solução que eu estou dando para você é que há motivo para o sofrimento. Como é bom viver uma vida em que o sofrimento tem sentido. Você pode ser como uma vela. E eu gosto muito de falar isso. Como uma vela que está no meio da sala, apagada. Totalmente apagada. E aí, quanto tempo ela vai ficar ali? Centenas, milhares de anos.
se a temperatura e a pressão continuar a mesma, porque a física fica na cabeça. Mas, se eu acender aquela vela vai derreter. E aí então, vai desaparecer. Eu quero te convidar a ser essa vela que é acendida. Eu quero te convidar a ser uma vela que morre de verdade, mas que morre com um propósito que foi criado. Você foi criado para adorar a Deus. E quando você se esconde disso, você pode até não ter tantos machucados quando eu vou ter. Sabe por quê? Porque eu vou talvez ter mais machucados que você. Porque eles vão ter mais machucados que você. Porque aqueles que estão participando disso aqui vão ter mais machucado de você que não crê em Cristo Jesus. É óbvio que vão, porque quando eles estendem a mão no nome de Deus, e as pessoas odeiam Deus. E quando eles nos amam, ao mesmo tempo eles nos odeiam, como eu sempre ouço do pastor Hilton. Você vai se machucar muito mais, mas você vai ser uma vela queimando por um propósito de verdade. Se você está cansado, eu te peço, não desanime. Continue. Tem sentido tudo isso aqui. Tem um propósito. E é isso que nós vamos cantar. Não desanimamos. E se você estava em busca de um propósito, eu quero te oferecer Cristo Jesus como a resposta da grande pergunta: e se? É só isso? É só isso? E em Cristo Jesus você vai ter isso transformado para: é isso. Foi para isso. Foi para isso que eu fui criado. Amém, irmãos?